Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós convidamos o Ministério de Louvor a nos conduzir na adoração ao Senhor com os cânticos. Amados, a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é? Esta é a alegria do povo de Deus, não é? Que está diante do Senhor se alegrando. Por isso, louvemos o nome do Senhor com a alegria devida. Amém, graças a Deus, amém. Os membros, nós temos braços para abraçar, nós temos um coração que pulsa por amor ao Senhor. Se isso não está acontecendo, irmão, que seja eu, meu irmão. Não é fácil. Não sei se você veio. Aleluia.
nosso meio. Por isso, entregue seu coração, se quebrante verdadeiramente na presença do Senhor. O adore, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se o nosso encontro com o Senhor será amanhã, será depois de amanhã. Pode ser muito em breve, nós não sabemos. Por isso, quebrante verdadeiramente na presença do Senhor. Alegre por estar na presença dele. No
para o hospital. Eram dores imensas, eu não conseguia nem falar. Se eu mexesse o dedo ou se o carro passasse num buraco, eu gritava. E você falava assim: filha, agradece a Deus por essa dor. Aí eu falei: eu não sei por que você quer que eu agradeça. Filha, por favor, agradece a Deus por essa dor. Eu falei: tá bom, Senhor. Mas bem assim, bem chato, gente. Desculpa, mas eu vou ser verdadeira com vocês, lógico, né? Tá bom, Senhor, agradeço, que meu marido está pedindo para eu agradecer por essa dor que eu estou sentindo aqui. Ele falou: eu estou pedindo para você agradecer porque você está sentindo essa dor e você está viva. Nossa filha menor não sofreu nada. O Senhor te deu um grande livramento. Agradece ao Senhor que você só está sentindo essa dor aí. Eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha íntegra. Isso aí vai passar, vai ser leve, vai passar. Muitas vezes, irmãos, quando não é uma dor física, às vezes é uma dor emocional, sabe? Uma preocupação que a gente tem, não sabe agradecer ao Senhor. Quando de repente também aqueles jogadores, na segunda-feira, né, nós acordamos com aquela trágica notícia que todo mundo ficou chocado. E eles estavam vivendo uma vida normal, uma vida vitoriosa, eles não estavam passando por problemas. Mas as famílias hoje, não só os jogadores, mas jornalistas, né, e outros profissionais, estão sofrendo a dor dos seus pais. Por isso que eu falo: adora o Senhor. Quando você tem a oportunidade de agradecer ao Senhor, de orar, ora mesmo, sabe? Quantos queriam estar aqui na casa do Senhor, com a sua saúde, com a família que você tem, sabe? Quantos estão aqui assistindo pela internet, estão no hospital, estão em casa, às vezes até deprimidos, sem força de sair de casa, de ir na casa do Senhor adorar. Agradeça ao Senhor por estar aqui com esse irmão que está do seu lado. Agradeça ao Senhor de verdade a Deus por estar aqui, se quebrantando na presença dEle, porque isso é o milagre do dia a dia. Todos os dias o Senhor tem um milagre para as nossas vidas. Devemos ser gratos por esse momento. E eu sou grata ao Senhor por estar aqui na igreja, na casa do Senhor, adorando o nome dEle. Porque muitas vezes
aqueles também que estão nos assistindo pela internet. Meus irmãos, é sempre um prazer estar pregando a palavra de Deus, e estive 2 domingos à noite ausente por conta de estar em outras comunidades, tendo a oportunidade de ser mensageiro da palavra de Deus. No domingo retrasado, tive a oportunidade de pregar na igreja de Coelho Neto, igreja do Reverendo Júnior, e na semana passada na igreja Assembleia de Deus, que a minha esposa foi membro, e também nosso irmão Mateus, Alice. Eu confesso que na semana passada tinha um bom tempo que eu não via um povo tão quebrantado diante da palavra de Deus, um povo receptivo, de modo a sentir a palavra, a chorar diante da palavra sendo ministrada. Eu fiquei assim já um bom tempo, tem anos que eu não vejo isso acontecendo, né? Eu olho que eu rodo, né? Eu olho que eu costumo estar presente em várias igrejas e participar de várias pregações. Realmente tem sido difícil nós encontrarmos quebrantamentos desse tipo. Eu estive até conversando com uma pessoa que era dessa igreja. No dia seguinte eu encontrei uma jovem, estavam dizendo que os jovens estavam reunidos, conversando, dizendo o que fazer com aquilo que foi falado, o que fazer com aquilo que foi pregado. Estamos nos sentindo incomodados de nos tornarmos pessoas melhores diante da palavra que foi falada. Não por causa da pregação em si, né, mas o conteúdo da mensagem. As pessoas receberem a mensagem, né, a palavra em si, não o pregador, melhor dizendo, né, porque é a palavra que a pessoa sai dela com o intuito de vivenciá-la. Isso tem sido difícil. Geralmente muitas pessoas vão falar sobre cantina, sobre trabalho, sobre uma série de outras coisas. Dificilmente as pessoas saem com o coração querendo viver aquilo que foi falado. Eu, pela manhã, também estive em Maria da Graça, hoje, por isso que eu não estive presente, levando lá o estudo da escola bíblica dominical. E às quartas-feiras, lembrando os irmãos aqui, nós estamos reunidos falando do Apocalipse, né? E tem sido um momento assim bem interessante, porque temos aprendido a tentar entender um pouquinho mais esse livro que às vezes desperta muita curiosidade, mas também medo, mas também temor diante de algumas imagens e figuras que o livro acaba mostrando, mas pela graça de Deus tem nos ajudado a estudar e entender um pouquinho. Quero convidá-los nesse momento a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 21. Verso 33 e 43, texto que eu tenho sempre usado nos estudos de escatologia, para auxiliar no entendimento acerca da relação de Deus com Israel. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Mensagem bem simples e prática. Mateus 21, 33 a 43. A parábola dos lavradores maus. Atentai em outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a com os lavradores. Depois se ausentou no país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocaram. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram, a um mataram, a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram
no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus lhe será tirado e será entregue ao povo que lhe produza os respectivos frutos. Meus queridos irmãos, um dos grandes problemas que nós carregamos na nossa vida é a capacidade que nós temos de nos apoderarmos daquilo que não é nosso. O ser humano, ele tem esse tipo de sentimento de domínio e de controle. Isso pode ser percebido em todas as esferas da nossa vida. Na família, um irmão mais velho que acha que tem que mandar na família. No trabalho, você, de repente, ser uma pessoa muito antiga em um determinado setor, você acha que é o dono da empresa. Na rua, você ser uma pessoa influente, de repente, numa situação financeira melhor, você acha que tem que mandar na rua. Na igreja, por você, de repente, ser presbítero, ser pastor, o dono, né, entre aspas, dono, porque foi um dos fundadores, ou porque é de uma família importante, de um dízimo alto, que sustenta a igreja. Aí você acha que tem que mandar na igreja, a igreja tem que ser sua. E assim nós somos. Achamos que as coisas são nossas, achamos que devemos dominar, porque de alguma maneira nós temos a sensação das coisas nos pertencerem. O texto que nós acabamos de ler é um texto bem interessante, porque fala da relação de Deus com o povo de Israel. Se você manter aí a sua Bíblia aberta, você vai ver o contexto em que se dá essa passagem, que começa lá no capítulo 21, que Jesus ele entra no templo, ele está se aproximando dos momentos finais da sua vida e do seu ministério. Jesus ele entra no templo, e a primeira coisa que ele se depara é com os donos do templo lá, fazendo da casa de oração um lugar de comércio. Nada muito diferente do que acontece hoje, né? E aí Jesus, irritado com aquilo ali, irado, ele realiza a purificação do templo. E depois ele conta uma parábola bem interessante e curiosa, que está do verso 18 ao verso 22, que é a chamada parábola da figueira. Jesus queria comer um figo e não tinha o fruto na árvore, e Jesus então amaldiçoou a figueira. Mas se você for analisar bem, não era tempo de figo. Ele amaldiçoou uma figueira que na verdade não estava no tempo de produzir figo. Isso aqui não é aleatório, isso aqui não é de graça do Espírito. Jesus ele estava já aqui com essa ilustração do cotidiano, apontando para Israel, que não estava produzindo o seu devido fruto, e amaldiçoando por conta disso. Nós vemos depois Jesus contando uma outra parábola bem interessante, que é a parábola dos dois filhos, que está no verso 28 ao verso 32, que vai retratar exatamente da relação de Cristo com Israel, daquele que recebe o privilégio de ser filho e de ser aquele que vai servir, mas ele não faz o que tem que ser feito. E de repente o outro
que aparentemente não estava disposto a servir, serve. Agora ele vem com a parábola dos lavradores, que é o texto que nós acabamos de ler. Depois ele continua contando a parábola das bodas. Então ele conta uma série de parábolas tentando ilustrar a relação do povo de Israel com ele e a relação daqueles que não são israelitas com ele. Olha, nós sabemos que o povo de Israel foi o povo que Deus escolheu para se revelar a esse povo, para fazer desse povo um testemunho às outras nações, para fazer desse povo um povo que venha a ser um povo missionário, apresentando Deus às nações pagãs. Mas esse povo falha na sua missão. Então o que nós podemos aprender desse texto aqui? Essa parábola, por exemplo, nós encontramos Cristo ilustrando a sua relação com o povo, usando a figura do dono de uma terra, que vai arrendar a terra para outras pessoas, e que essas pessoas se apropriam daquilo que pertence ao Senhor. Nada muito diferente dos nossos sentimentos de nos sentirmos donos das coisas. Só que essa terra não é deles. Essa terra não pertence a eles. Essa terra é imagem, é figura. Ela aponta para toda a economia de administração da graça de Deus ao povo de Israel. Deus escolheu para si um povo, entregou a esse povo a aliança, entregou a esse povo a lei, entregou a esse povo a religião, as cerimônias, entregou a esse povo a revelação de uma forma mais especial, não para que esse povo pudesse se apropriar disso como se eles fossem donos dessa verdade, donos dessa salvação, donos de tudo aquilo que Deus estava entregando para que eles pudessem ser administradores. Mas eles se apropriam indevidamente, se sentem donos daquilo que Deus entregou apenas para que eles pudessem servir. Se fosse dar um título para esse sermão, eu daria os senhores do reino, ou os latifúndios inteiramente, e não deixam que outros se aproximem para a produção de frutos. Os senhores do reino, os latifundiários da graça, são caracterizados de algumas maneiras aqui nessa passagem. A primeira característica é o que está no verso 33, que diz assim: atentai-vos não que a parábola havia um homem dono da casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma série, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-as aos lavradores, depois se assentou no país. A primeira verdade é que os senhores do reino, ou aqueles que se sentem donos da graça, do reino de Deus, são caracterizados por se sentirem donos daquilo que não lhe pertence. Isso é um problema que nós precisamos constantemente olharmos para dentro de nós e revermos como que nós nos relacionamos com aquilo que Deus confia a cada um de nós. Porque o problema é que ele está arraigado no nosso coração de tal forma que perpassa esse sentimento de domínio em todas as áreas da nossa vida. Se nós olharmos para a vida simplesmente como administradores, mordomos daquilo que Deus tem dado, muitos problemas são evitados. A maior parte do desejo que nós temos domínio e de controle, de querer monopolizar as
escolheu, entendeu uma coisa errada. A escolha de Israel como uma nação separada das demais nações para seduzir não era para servir de motivo de orgulho, mas era uma escolha não de exclusão, não em detrimento, mas uma escolha de testemunho, de missão e de serviço. Deus nos dá as coisas, Deus nos coloca nos lugares, Deus nos dá oportunidades, não para monopolizarmos e sentirmos dono das coisas, mas para que por meio daquilo que Ele tem nos confiado, possamos o quê? Servir. O teu carro da empresa é para você servir. O dinheiro que você de repente conquistou e que Deus te abençoou é para você servir. Talvez a tua capacidade um pouco mais, vamos assim dizer, beneficiada de outros irmãos em sua família, é para você servir. O cargo na igreja que Deus te chama é para serviço. Se você canta, é para servir. Se você prega, é para você servir. Se você é presidente de departamento, é para você servir. Se você faz qualquer coisa, é para serviço. Não é motivo de vanglória. Não é para se sentir proprietário daquilo que Deus tem lhe confiado. Porque quando você se sente assim, quando lhe é tirado, você não aceita. Porque você se sente dono. Você se sente detentor. Se eu chego para a Magnólia, você precisa sentar um pouquinho no banco que não canta mais. Está instaurado o problema para a Magnólia. Eu estou só usando como exemplo também. Porque Deus pode me usar exatamente para isso. Eu quero tratar o irmão porque ele sente que ele acha que a coisa só acontece quando ele está à frente. Vamos ver se Deus tem de serviço. Eu confesso a vocês que nos anos que eu tenho passado nas igrejas, eu vejo pouco espírito de serviço. Crente que se não estiver à frente, não aparece. Isso é muito triste, gente, porque não entendeu nada assim. O povo de Israel foi escolhido para servir, mas entendeu que tudo aquilo que Deus lhe confiou era motivo de orgulho e de glória, a ponto de não partilhar, a ponto de ser o Senhor, o dono do feltro, transformar o cargo, transformar o cavalo, transformar o ministério num latifúndio, num feltro. Eu sou o Senhor feudal, eu sou o Senhor, eu não posso ser tirado disso aqui, eu não posso ser contrariado. Na minha casa eu sou o irmão mais velho, no meu trabalho eu tenho que ser ouvido, afinal eu tenho 20, 30 anos de empresa. E a gente briga por uma coisa que não é nossa. Ela pertence a um dono, e esse dono olha para você e pede frutos, e você não produz, porque você se apropria indevidamente. O povo de Israel entendeu muito mal a sua vocação e o seu chamado. A primeira coisa, então, que caracteriza os senhores do reino é se apropriar daquilo que não nos pertence. Quantas igrejas evangélicas nós temos hoje em que
possui donos. Existem igrejas que até colocam o nome da igreja e do lado o nome do fundador. Ministério Joaquim da Couve, Ministério Apóstolo não sei quanto. Mas por que dedicamos todos os nossos amigos, às vezes católicos, porque colocam o nome de santos na igreja? Nós estamos aí colocando um monte de santos, só que vivo. Zé que é santo. Uma coisa que é muito interessante é que às vezes nós nos perdemos e nos diluímos na nossa identidade. Eu gosto muito quando o Neil nos lembra, pastor da Igreja Batista Vitória, quando uma pessoa vai ser ordenada, ele diz assim: não deixe que o que vem antes do teu nome roube quem você de fato é. Pastor fulano de tal, reverendo fulano. Quando você permite que o teu título seja mais importante do que a tua própria pessoa, alguma coisa está errada. Está aqui conosco fulano de tal. E se você não diz presbítero fulano de tal, reverendo fulano de tal, presidente da sala fulano de tal, você fecha. Mas por quê? Eu não me importo se você me chama de presbítero, Nilson, licenciado. Eu não estou nem aí para isso, porque no céu eu não vou ser conhecido por presbítero, nem por pastor. Eu vou ser conhecido pelo meu nome e aquilo que eu fiz. Não permita que o cargo que você está recebendo, o título que vai vir na frente do teu nome, roube aquilo que você é. Permita que te dá, Deus te tira, te coloca no lugar, coloca outro, você não é indispensável, você só é alguém que tem o privilégio de participar desta grande obra. Segunda verdade que o texto nos mostra é que os senhores do reino, os donos, os senhores do mundo, diz o mundo, donos do mundo, eles perseguem os mensageiros dos verdadeiros donos, do verdadeiro dono. Olha só, é tudo muito bonito quando nós, por exemplo, falamos de João Calvino, o grande teólogo, o grande reformador de Genebra, que muito influenciou a nossa caminhada cristã como presbiterianos. Só que a gente pouco analisa a vida e a história desse homem. João Calvino, reformador de Genebra, que publicou as institutas e que influenciou a nossa doutrina. Mas esse homem, quando chegou em Genebra, ele nem mesmo queria ser o pastor de Genebra. Estava apenas de passagem, fugindo da perseguição. Quando Guilherme Farel, que já tinha uma igreja formada em Genebra no século XVI, o convocou, o chamou para ser pastor em Genebra, ele disse: não, eu só quero estudar, eu estou fugindo da perseguição. E Guilherme Farel botou o dedo na cara de Calvino e disse: se você não assumir o pastorado, se você não assumir a igreja de Genebra, Deus vai amaldiçoar os seus estudos. Ele falou no sentido que Deus estava falando com ele, no meio de Farel. Ficou em Genebra para organizar a igreja. Já estava funcionando, mas ele para dar continuidade. O povo não queria nada com nada. E Calvino foi expulso de Genebra pela liderança de Genebra, porque não queria entrar na moralização da cidade e da igreja. Calvino foi para as casas expulso da igreja e da cidade. Pouco se fala sobre isso. Ele retornou depois a convite.
me viram que precisavam dele. O que eu quero dizer é que é muito bonito falarmos de homens que influenciaram a nossa história, a nossa caminhada, e esquecermos de que esses mesmos foram rejeitados por aqueles da sua época. Falamos, por exemplo, de John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, aquele que formou o movimento metodista, pastor americano. Pouco falamos que as igrejas fechavam as portas para que ele não pregasse, porque ele incomodava com a sua pregação. Falamos de Jonathan Edwards, o grande sermão, talvez um dos mais fortes e impactantes da história. Você pode ir lá na internet e jogar pecadores na mão de um Deus irado. Dizem que quando ele pregou esse sermão, a igreja começou a entrar em bancos, a novamente se voltarem para Deus, se voltarem para a aliança, se voltarem para o concerto que Deus fez com Israel. E essa parábola que Jesus conta mostra exatamente isso. Eles se apropriaram da terra, se sentiram dono da graça, os donos da administração dos sacramentos, os donos da verdade que Deus estava mostrando e dando através da lei, através de tudo aquilo que o Senhor estava confiando à nação de Israel. E o que Deus faz? Envia mensageiros para avisá-los: vocês não são donos disso aqui, existe um dono e ele está cobrando, ele está pedindo. E o que eles fazem? Mata os mensageiros, mata esses que o dono está enviando, porque nós vamos nos apropriar dessa terra de qualquer maneira, de qualquer forma. É assim que às vezes nós fazemos quando estamos errados e alguém chega para nós e fala: filho, será que temos uma tendência a rejeitar? Temos a tendência a olhar para aquilo que foi falado e não aceitar. Irmãos, eu fico tentando entender por que a gente tem tanta dificuldade de ser criticado. Eu sei que ninguém gosta de ser criticado, mas toda crítica é plausível de uma parada de reflexão e parar para pensar da seguinte maneira: será que não existe alguma verdade nisso que está sendo falado? Ainda que seja falado às vezes de forma delicada, ainda que seja falado às vezes de forma hostil, mas afinal nós estamos lidando com um exército de Deus que não é feito de barro, que não é feito de sal e nem de açúcar. Então você consegue apertar o terreno muito bem. O grande problema é que quando nós trazemos para um púlpito ou chegamos para uma pessoa e falamos a verdade acerca de alguma coisa, nós temos tendência a rejeitar, temos uma tendência a ficar com raiva e a partir daquele momento não olhar para a situação da maneira que tem que ser vista e olhar e percebemos e maldizemos e levantamos calúnias, cerramos os olhos ao meio, arrancamos cabeça, como fizeram o povo de Israel com os profetas, porque estão querendo roubar aquilo que é nosso. Mas não estão roubando, estão apenas avisando que você não é dono. Última verdade que esse texto nos mostra: que os senhores do rei, eles, além de se sentirem donos daquilo que não são seus, além de perseguirem os mensageiros do dono, eles rejeitam o herdeiro. Verso 38: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Irmãos, tudo que estava relacionado à fé do povo de Israel no Antigo Testamento apontava para Jesus. Toda a expectativa do povo de Deus era acerca da pessoa de Jesus. E a pior coisa que pôde acontecer para a nação de Israel
é que aqueles anos todos de preparação, quando o Messias veio, o que eles fizeram? Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Quando nós rejeitamos a verdade, nós estamos rejeitando o próprio Cristo. Quando rejeitamos o Senhor dos bens que temos administrado, estamos rejeitando o próprio Filho do nosso. E quantos problemas nós evitaríamos na nossa vida pessoal e na nossa vida como cristão, se nós exorcizarmos dos nossos corações o sentimento de ser dono de alguma coisa. Quer ser dono da igreja? Morra e ressuscite. Quer ser dono de um departamento, de um carro? Se transforme na terceira pessoa da Trindade. Porque é Ele que chama, é Ele que dá dom, é Ele que vocaciona. Deus dá, Deus tira. Hoje Ele te levanta, amanhã Ele te tira, coloca outro e a obra continua. Uns vêm, outros vão, e a igreja continua caminhando. Porque a igreja não pertence a famílias, a pastores, nem mesmo a IPB. Ela pertence ao Senhor. Não sou do ministério de Guilhermino, nem de Macedo, nem de Valdomiro, nem de brasileiro, embora seja brasileiro. Eu sou do Senhor. E aquilo que Deus me dá, eu sou apenas mordomo. E se Deus falar, filho, vai para o banco de reserva, descansa tudo. Obrigado, Senhor. Preciso ouvir mais, preciso sentar mais, preciso aprender mais. Quando a gente entende isso, irmão, como que a nossa vida melhora? Como você diminui o problema do teu trabalho, você sente o problema do departamento? Como você evita conflitos familiares? Por achar que tem que mandar na casa da família e ser dono. Seus pais já estão idosos, você quer manipular, você quer ser dono lá, tem um monte de irmã e é coisa complicada. Seja sério. Administrador, seja alguém disposto simplesmente a abençoar. Esqueça títulos e cargos, esqueça o que vem antes do teu nome na comunidade, porque isso é apenas convenções humanas. O que importa é ser sempre diácono. É uma coisa, porque ser diácono é ser. É uma diaconia que não precisa de título, diácono, mas precisa apenas do espírito voluntário. Seja sempre pastor. Não precisa de imposição de mãos para dizer você é pastor, mas certamente tem alguém ao seu lado, no seu trabalho, que precisa ser pastoreado. Nesse sentido, seja pastora também, não tem nenhum problema. Sirva. Porque o problema de Israel foi ter se sentido dono. E quando o dono veio, rejeitou. Ou melhor, o filho do dono. E o dono veio no ano 70 e destruiu o templo, destruiu a comunidade, pensou em Israel em toda parte do mundo, porque eles rejeitaram o filho de Deus. No ano 70 houve o acerto de conta de Deus com a nação de Israel. O templo foi derrubado, a nação foi dispersa, o juízo de Deus caiu e cumpriu-se o que Jesus falou: vou passar o reino para um outro povo que não é
povo negro. Nós fomos chamados por Deus, enxertados na oliveira, porque aqueles que deveriam ter abraçado, rejeitaram, e nós agora temos a oportunidade de servirmos assim. Mas não pensem que vocês são melhores do que o povo de Israel, porque lá em Romanos, Paulo nos alerta sobre isso. Da mesma maneira que Deus julgou Israel, Ele haverá também de nos julgar. Basta nós nos sentirmos donos, proprietários e exclusivistas. Amém, queridos? Esse período de advento, que é um período de preparação para o Natal, venhamos a olhar para o nosso coração e ver o quanto que nós, de repente, estamos nos sentindo dono de algumas coisas que precisamos abrir mão. O que você tem se apropriado no teu coração e que Deus está talvez falando para você hoje? Olha isso. Entenda que eu sou assim. Abra mão disso. Nós estamos diante da mesa, diante do lugar de comunhão com os irmãos e também com Deus, onde Cristo se oferece no pão e no vinho. Não é um mero símbolo como muitos pensam, é o corpo e o sangue, no pão e no vinho. Deus se dá de forma sacramental a nós. Estamos comendo o corpo de Cristo, não literalmente, mas espiritualmente. Bebemos o sangue de Cristo, não literalmente, mas sacramentalmente. Não é apenas um memorial. Porque se fosse, bastava abrir a Bíblia e ler a passagem. Não é apenas uma refeição. Se não passar por uma manteiga, ou para um copo maior e fazermos um lanche no final do culto. É o corpo do sangue. E para participar, a igreja precisa voltar para as palavras de Paulo, de fazer missão. Porque não é de qualquer maneira que podemos nos assentar na mesa. Que quando nos assentamos sem essa consciência de que é corpo e sangue, comemos e bebemos da nossa própria condenação. Paulo vai alertar. É por isso que muitos dormem, é por isso que muitos estão enfermos, porque não conseguem discernir. Estamos diante da mesa, período da advento, o convite ao arrependimento e a se voltar para o Senhor. O rosto aponta para essa realidade de penitência, de oração e de jejum. E dentro dessa mensagem do Evangelho, o Senhor nos convida: o que você está se apropriando indevidamente no teu coração? O que você precisa entregar e entender que existe um nome que se chama Jesus. E se você não produzir frutos, o Senhor virá acertar as contas no final. Deus abençoe a todos. Vamos.